Boa noite, meus amigos. Estamos de volta com o espaço Entrevistas da Leia, Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora. E esse espaço tem o objetivo de divulgar o autor nacional. Nós já fizemos 42 entrevistas, sempre divulgando o autor nacional, sempre procurando mostrar um pouco da sua vida, um pouco imenso de convidar a Gláucia Lewick, que vai conversar com a gente a respeito da sua vida, da sua obra. Boa noite, Gláucia. Boa noite, Arthur. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. É só ajeitar aqui a altura. Alô? Tá tudo bem? Ok, som ok aí? Tá ótimo, muito bom. Beleza. Excelente. Isso. Você está falando de onde, Gláucia? Estou falando de Niterói, Rio de Janeiro. Pois é, eu gosto muito de Niterói, gosto muito da feira, da feira do Celso aí, da feira literária de Niterói. Participei dela três edições, né? Eu estive numa edição há algum tempo. Não sei te dizer quantas são agora. Não, acho que foram três. E esse ano passado não teve por causa da pandemia. E esse ano ainda estamos em dúvida se vai ter ou não. Né? Gente, mas a Gláucia está aqui comigo, foi inclusive indicação da Marisélia, né? A Marisélia acabou de entrar, dando boa noite para a gente. E melhorou bem a imagem, tá ótimo. Melhorou, né? Eu estava sem noção da altura. Pronto. Pois é. Agora sim. Você, bem recomendada pela Marisélia, também foi muito elogiada pelo Franco, da editora Franco, daqui de Juiz de Fora. Muito bom isso. Você é formado em Comunicação Social pela PUC do Rio de Janeiro, né? Especialista em História do Brasil. Sim, sim. Também em Administração Escolar, Comunicação e Imagem, Orientação Pedagógica, Educacional e Pedagógica, e agora estou fazendo uma pós em Literatura Infantil e Juvenil. Também, muito bom, né? Também aqui no Rio, pela Universidade Cândido Mendes, né? E foi lá que eu reencontrei a Marisélia, porque, na verdade, nós já tínhamos um encontro pela Franco Editora. Ela também é autora, né, de lá, eu também. E né, nós já tínhamos uma conexão, uma ligação pela Franco Editora, e a gente se encontrou na pós de Literatura Infantil e Juvenil. Muito legal. Como eu sempre falo aqui, eu não tenho muita noção de escrever para criança, não. Né? Eu escrevi um conto para infantil, para a nossa live de contos infantis aqui, mas o negócio é mais terror mesmo, né? Então, se eu escrever um conto infantil, eu vou aterrorizar as criancinhas. Não posso fazer isso, não. E outra coisa importante é essa coisa da história do Brasil, né? Você sabe que eu sempre tive problemas com a história moderna. Tanto a história mundial quanto a história do Brasil. A história antiga eu sempre gostei. Né? A história moderna. Grandes civilizações, né? Aquela parte toda. Depois que começou a entrar em guerras, eu já desisti da história. Né? Tá certo. Mas, Glaucio, então, assim, esse espaço, como eu te falei, é um espaço que a gente está entrevistando toda sexta-feira um autor nacional. Né? Eu fico agradecido pelo prazer que você está me dando de conversar comigo aqui. E o espaço é seu, né? Para a gente mostrar você, mostrar a sua obra, tá certo? Que ótimo. E aí, eu queria que você começasse falando para a gente quem é a Gláucia, né? Além daquilo que você faz, né? Vamos lá, né? A gente tem tantos papéis na vida, né, Arthur? A gente é filha, a gente é neta, a gente é sobrinho, a gente é prima, é irmã. E na vida profissional também, né? Eu sou educadora, eu sou escritora, enfim. E a gente tem uma hora até que a gente para e pensa, né?
será que eu vou fazer isso ou aquilo bem feito, já que eu faço um monte de coisas ao mesmo tempo? E com o passar dos anos, você descobre que esse pensamento é bobagem, né? Se você se dedica com paixão ao que você, cada uma dessas coisas que você faz, se você gosta disso, se você se dedica, tudo sai bem feito, né? Tudo sai bom, tudo sai bem feito. Hoje mesmo eu estava aqui trabalhando, fazendo uma pesquisa, né, para a escola, pensando nos alunos e estava lá feliz, né, fazendo a pesquisa, me dedicando tanto quanto eu me dedico quando escrevo, né, um livro. Então, depois a gente aprende, né, a relaxar, eu acho, com isso, falar, não, eu posso ser mais de uma coisa ao mesmo tempo e fazer, né, tudo bem, me dedicar, enfim. Agora, pessoalmente, quem é, né, a Gláucia? Eu acho que eu sou uma metamorfose ambulante, ou nem uma metamorfose, talvez uma contradição ambulante, né? Porque eu gosto das tradições, mas eu aprecio a inovação, eu gosto de inovação também. Eu gosto de mistura, né? Eu gosto de misturar o antigo com o novo. Eu gosto de fazer essas leituras, né, que juntam o que vem do passado com o futuro. Enfim, o presente talvez seja o menos interessante, mas, enfim, talvez eu seja essa contradição, né? Eu sou quieta, mas eu gosto de holofote. Mas eu sou tímida, né? Eu sou tímida, mas estou aqui, né? Falando, né? Pelos cotovelos, né? Aqui na entrevista. Então, eu acho que eu sou essa contradição ambulante. E também, com o tempo, a gente aprende, né? A gostar e aceitar e até aproveitar, né? Nos momentos que a gente precisa ser mais tradicional, a gente no momento que a gente precisa ser mais inovador, a gente tenta ser também. E por aí vai. Eu acho que a gente Pois é, aprende a trocar o canal, né? isso é importante. Mais um elogio para você, Diana. A Beth Saqueto dizendo que você já esteve no Colégio Academia, aqui em Juiz de Fora, há alguns anos, Várias né? vezes, várias vezes. Adoro. O Colégio Academia é um espetáculo. Já estive várias vezes. Já estive algumas vezes. Ela escreve maravilhosamente. Muito bom. Há quanto tempo você escreve? Olha só, eu escrevo, desde que eu aprendi a ler e escrever, eu já queria criar histórias. Então, eu escrevo desde pequena mesmo, né? Desde que eu aprendi, eu já queria criar uma historinha, já queria inventar um personagem. Então, eu escrevo há muito tempo, mas eu publico desde 2003, tá? Meu primeiro livro foi publicado no ano de 2003. Então, eu faço essa distinção porque, né, é importante, né? Uma coisa é você escrever para você se divertir, para você, né, colocar para fora algum sentimento, alguma história que está dentro de você. Outra coisa é quando você começa a publicar e aí você tem que pensar também no leitor, né? No outro lado, você deixa de ser seu único leitor. Você tem que pensar em quem vai receber, né, essa história. Então, eu publico desde 2003, tá? Sempre história infantil? Tudo dedicado ao público infantil e juvenil. Diana. Eu acho que o canal mais difícil, né, Diana? Né? Eu também escrevo desde criança, comecei a fazer poesia cedo, comecei a escrever cedo, mas o lado infantil aí eu acho complicado. Mas, por Né? exemplo, eu não faço poesia. Eu Não, não faço poesia. Não faço poesia. E eu tenho mais dificuldade com a escrita dos livros infantis mesmo, né? Para as crianças mais novas. Eu gosto muito de escrever de 8 anos em diante. É a faixa etária com a qual eu me identifico mais, né? Que eu crio com mais facilidade, né? Então, eu tenho dificuldade também de criar para as crianças pequenas, de 3, 4, 5, 6 anos. Existem alguns colegas escritores que criam para bebês, né? Eu acho isso fantástico. Isso aí nossa, ainda não investi, mas eu acho que também tudo é hábito, não é transpiração, não é inspiração, é transpiração.
Então, eu Aham. preciso, para escrever para crianças pequenas, treinar também, tentar, né? Vou criar um monte de coisas que provavelmente, num primeiro momento, não servirão, ou não serão boas, né? Ou não terão a qualidade que eu gostaria que tivesse, mas preciso sentar e fazer se eu quiser investir na escrita para essa faixa etária. Mas eu acho que é possível, mas com trabalho, com muito Trabalho, claro. trabalho, Mas, com muito trabalho. nossa, eu acho que deve ser terrível, porque eu não tenho convivência com criança assim para poder, é, sei lá, entrar nesse universo da criança, né? Até Mas eu sou. para olhar, né? Assim, tentar É, olhar com o olhar delas, pelo menos para ouvir o que elas têm a dizer, né, sobre isso. sim, eu sou fascinado pelos contadores de história que a gente vive encontrando nas feiras literárias, né? Você conta histórias também? Não, não, Não. não. Eu faço Ah, uma pois boa leitura dos meus livros, mas eu não sou é. uma contadora de histórias. Eu posso fazer uma leitura legal, assim, mas não, eu não tenho técnica de contação de história, não. Isso eu não tenho. Na liga aqui a gente tem a Marisélia, né? A Marisélia, a Wanda, a Fantástica, fantástica. Marconi, né? Eu sento na primeira fila para assistir, né? Eu adoro, né? É Igual, encantador, né? Encantador. é igual o Marcelo Assetti do Rio, né? De Niterói. Não São sei se todos, você viu o são Marcelo Assetti todos, contando. não, são todos muito Não, bons, mas são todos muito bons, são todos, são Sherazades modernos, né? Que vão né? te encantando e você, né, tá lá preso na história. É, mas eu realmente eu faço uma boa leitura, mas contadora de história mesmo, não. Eu acho também tem que viver criança para poder fazer isso, né? Qual foi o seu primeiro livro? Meu primeiro livro tem uma ligação muito legal com a história de Juiz de Fora, porque é justamente da Franco, né? Então, Juiz de Fora, né, vai ficar no meu coração, né, para sempre. Não só por isso, né, porque depois eu passei a conhecer a cidade por conta, né, desse início, mas aí, né, passa a morar no coração também. Esse é meu primeiro livro, O Coelhos na Cartola. Foi publicado aí Ah, pela Franco, de Juiz de Fora. Ele agora já está na segunda edição. Tá? E é a segunda edição mesmo, o texto foi modificado. Tá? eu ia falar dele depois, porque eu adorei o livro. Ah, que bom, que bom. É uma história, na verdade, que começou há muitos anos. Eu fazia teatro infantil e recreação, né, com minhas primas. A gente tinha uma startup, né, como se diz hoje em dia. E a gente fazia animação de festas, a gente fazia teatro. E eu vivia pedindo a minha tia, que é doutora em literatura, ela tem alguns livros pela Franco também, e a gente vivia pedindo, tia, escreve mais uma peça, né, de teatro pra gente. Tia, a gente está precisando de outra peça, uma peça nova. Aí teve um dia que ela virou para mim, vem cá, por que você não escreve? Eu vou escrever. Ela falou, poxa, escreve. Escreve, ó, uma peça do circo, coisa e tal. E aí nasceu uma peça, né, sobre o circo, com os personagens do Coelhos na Cartola. Não é a história do livro, tá? Mas os Ah, personagens ficaram na minha cabeça e um dia eu escrevi a história e ela ficou na gaveta. E aí eu conheci o Fernando Franco numa reunião, né, da escola em que eu trabalho. Ele foi lá apresentar a editora dele, foi apresentar até o trabalho, né, os livros da Maria Alice, né, Aguiar, que é essa tia que eu estou falando, e ele perguntou se alguém, né, tem alguém aí na escola, eu estou começando uma editora, eu estou buscando autores, ilustradores, tem alguém aí que escreve ou desenha? Eu escrevo, ah, e eu escrevo. Aí ele falou, sim, eu acho que ele foi super educado, né? Ah, meu Deus, lá vem, né? Assim, não, eu escrevo. Você já escreveu alguma coisa? Eu falei assim, eu escrevi um texto infanto-juvenil no concurso João de Barro, eu fui finalista. Manda tudo que você tem para mim agora. E eu mandei, e entre os textos que eu mandei estava o Coelhos na Cartola. Ele não é ele, o finalista,
tá? Do João de Barro, é outro livro. Mas estava o Coelhos na Cartola e ele falou, olha, esse livro do João de Barro, ele é infanto-juvenil, ele está mais para adolescente, não é o que eu estou buscando agora, mas a gente vai publicar. Mas eu quero muito publicar esse aqui, do circo. E aí foi publicado meu primeiro livro, né? O Coelhos na Cartola. Saiu antes do livro que chamou a atenção dele num primeiro momento. A segunda edição, né? Li hoje, inclusive, e eu fiquei assim, achei muito bom. Muito bom a ilustração, a história é fantástica. A ilustração da Amanda Freitas, né? Dá ela vai te levando como uma onda até chegar no estágio final, que é muito legal o fim, né? O fim é delicioso. Eu gostei muito. Quero, inclusive, fazer a resenha dele no meu blog semana que vem. Oba! Eu vou fazer e vou utilizar. Oba, vou ficar feliz. Vou ficar feliz com isso. E li também a Boneca Teca. A Boneca da Teca. A Boneca da Teca me parece que é para bem pequenininho, né? É justamente essa faixa etária que eu não tenho muita habilidade, tá aqui, a Boneca da Teca. E é para criança em fase de alfabetização, né? Lá pelos 5, 6 anos, porque é uma história que brinca com fonemas, né? Então, fonemas, né? Muito similares. Mas é justamente a faixa etária que eu preciso, né? Treinar mais se eu quiser, continuar escrevendo para ela. Eu tenho mais dificuldade de fazer esse tipo de livro, né? É pequenininho, né? Ele é pequeno, é curtinho, né? Tá aqui. São pequenas frases, mas é justamente o que me dá mais trabalho. Eu acho, inclusive, difícil, porque você tem que contar a história em poucas, né, palavras. Sim. Né? Como a Boneca da Teca tem o Peão do João, também é o outro livro que eu tenho para crianças nessa faixa etária. A história do Peão do João é um pouquinho mais elaborada, mas também brinca com os sons, né? Também brinca com os fonemas. E são os dois livros que eu realmente tenho para as crianças mais novas. São esses dois, a Boneca da Teca e o Peão do João. Dá esse negócio, a Boneca da Teca, né, o Peão do João, dá sempre esse som, né? Exatamente, essa repetição, esse eco, esse jogo, né, de sons, é isso mesmo. Muito legal isso. E o dragão? O dragão. Ah, meus dragões. São muitos dragões. Meus sobrinhos dizem dragão. Ah, que bonitinho. Mas tá mais difícil, em vez de eles falarem dragão, eles falam dagrão. Trocam o R. Faz o mais difícil, né? Eu não consigo falar. Eu até botei minha pulseira de dragão hoje, porque a gente ia falar do dragão. E são muitos dragões. Temos aqui, né, da Franco, nós temos o Senhor dos Dragões. Muito legal. Uma edição bonita. Bonita, né? E tem também, né? Eu tenho vários livros com dragões. Eu me apaixonei por eles, né? Esse aqui é o mais famoso, que é o Era Mais Uma Vez Outra Vez. São os meus dragões, né, mais famosos. Tem a Liga dos Dragões Extraordinários. E tem livros tem livros que não tem nada a ver com dragão. Inicialmente, quando eu olho, aparece um dragão no meio do livro. Eu falei, gente, é muita paixão. Eu comecei a escrever um que é Clara Jones e a Pérola Perdida. É uma menina que vai para a China, né? E aí ela está lá na China vivendo uma aventura. Pá, quando eu olho, botei uma dracena. Não botei nenhum dragão. Eu falei, agora eu vou botar uma fêmea. Botei uma dracena. Eu falei, gente, quando não é dragão, é dracena. E estão sempre, né, marcando presença nos meus livros. Eu acho que agora eles já são até um amuleto, né? Quando o livro não tem dragão, eu já fico até meio desconfiada. Meu Deus, será que vai dar certo? Né? Porque eles dão sorte, né? Ao invés de pé de coelho, é um pé de dragão. Mas eu gosto muito desses animais porque eles são animais imaginários extremamente maleáveis. Eles são muito adaptáveis, né? Eu costumo brincar com as crianças
que eles perguntam também, por que você gosta tanto de dragão? Por que você escreve tanto sobre dragões, né? E eu respondo isso, é que eles são animais extremamente adaptáveis, imaginários e adaptáveis. Você pode ter um Sim. livro em que eles são ferozes, imponentes, né? Aqui no Senhor dos Dragões, eles são majestosos, eles são quase principescos, né? Enormes e, né? Enfim, eles podem atacar, etc. Já nos outros livros, eles são mais jocosos, né? Eles podem ser magrinhos, podem arrastar a barriga no chão, podem ter asas Ah, pequenininhas, e várias loucuras, né? Então, são animais muito plásticos, eles se prestam muito ao que a gente quer contar, a história que a gente quer escrever. Até eu já dei um exemplo para eles. Vocês já viram um unicórnio feroz? Né, que é um outro ah, animal, né, imaginário que as pessoas usam muito, né, nas histórias. Você já viu unicórnio feroz? Assim, não, né? Todos são bonzinhos, fofinhos ou bonitões, imponentes, né? Você não tem o unicórnio jocoso, você não tem, tirando a Uni, né, da Caverna do Dragão, mas você não tem essa maleabilidade. Então, acho que os dragões realmente são os meus animais favoritos, né? ah, que lindo! É bonito, esse é do Harry Potter. Muito lindo. É aquele do. Ai, o húngaro, do Horntail, como é que é? Eu esqueci o nome em português. É do. A cauda de fogo, de alguma coisa assim, enfim, esqueci o nome. Mas eu tenho vários, né? Se você olhar aqui no meu escritório, tem vários, porque agora as pessoas também já dão dragões de presente. Claro, legal isso. Muito legal, tem vários aqui. As sobrinhas dão cada, né, cada dragão maravilhoso de presente. Tem uma coleção. Outro dia eu entrevistei a Marilza aqui, e a Marilza me mostrou a cobra que ela tem, né? Ah, por causa Ela da tem uma cobra. Sibila. Por causa da É assim Sibila, mesmo. da personagem E aí dela, né? eu para ela, inclusive, o Fredinho. Ah, que lindo. O Fredinho é um vampirinho. Como eu escrevo vampiro, eu ganhei esse vampiro, Muito né? bom. Muito Cada bom. um de nós temos o nosso bichinho de estimação, né? Exatamente. Você conhece o galo José da Marisélia? Conheço o galo da Marisélia. É, Também é a marca registrada claro. da Marisélia. Muito Cada um legal. de nós acaba tendo suas marcas, né? É. Mas o Senhor dos Dragões está para que idade? Porque ele é um texto mais denso. É um texto mais denso, é infanto-juvenil. Eu diria que ele está justamente naquele meio do caminho que crianças, a partir de 9, 10 anos, podem ler e até 13, 14 vão curtir também. Né? Depende do leitor que aquela pessoa é. Né? Se ele já está Sim, encarando, né, esse tipo de texto um pouquinho mais denso. Mas ele é divertido também, ele flui. Então, eu acho que dos 9 aos 14, né, os leitores podem aproveitar bastante. Mas essa coisa também de idade para livro, né? Quantas vezes a gente não curte um livro para criança pequena, né? Enfim, você fala, nossa, super legal o livro, né? E você curtiu, né? Leu, se envolveu, por aí. a gente lê, a É, gente a lê gente. livro infantil, mas estou dizendo assim, aquela criança que você quer incentivar a ler, né? Ah, sim, Você tem que direcionar um é, determinado tipo de livro, pois é, né? mas aí depende muito do tipo de leitor que ele é, né? Se ele devora livros, né? Depende, da prática leitora mesmo, né? Dele, se ele está fluente na leitura. Então, eu Sim. acho que por aí, de 9 a 14 é uma boa, é uma boa recomendação. Né? A gente tem que incentivar a criança a ler para ela ler o resto da vida, né? E escrever de preferência. Certamente, Porque certamente. a gente Quer- vê muito hoje em dia, eu dou aula, né? Eu sou médico e dou aula na Faculdade de Medicina em Juiz de Fora. E o que a gente mais vê é pessoas na faculdade que escrevem com muita dificuldade, entendeu? O português correto. Por quê? Porque vai acostumado com o internetês. E não leem, a não ser livros técnicos.
Então, desde que você começa a incentivar a criança a ler desde cedo, né? É aquela clássica frase do Monteiro Lobato, né? Quem pouco lê, pouco escreve, pouco entende, né? É mais ou menos isso, né? Mas a gente lê tudo. Eu continuo lendo gibi e adoro, Eu também, né? eu gosto muito também. Também gosto muito. Né? Tá na minha raiz também. A Ceci já perguntou aqui a questão da faixa etária é, do livro que é o Museu, o Enigma do Museu, de Mariano Procópio. Você tem livros que passam em Juiz de Fora, que é ambientado aqui em Juiz de Fora. São O Enigma do ambientados em Juiz Museu. de Fora. Eu acho que é até a minha forma de agradecer pelo carinho com que a cidade sempre me recebeu, né? Todas as escolas que eu já visitei aí, todas as casas, né, onde eu já me hospedei, todas as pessoas que eu já conheci daí. Então, eu acho que escrever sobre Juiz de Fora também é uma forma de agradecer, né? E Yeah. nós temos, né, aqui, vamos lá, nós temos o Enigma do Museu Mariano Procópio, foi publicado em 2007, logo depois o museu fechou, né? E ainda não reabriu para visitas, né? Na parte interna, né, Arthur? Só por Só abriu enquanto. só parte, né? A gente Eu tenho torce uma pela sala. reabertura, porque vou falar para você, é um lugar mágico. Eu não Sim. conhecia, e foi uma proposta do Fernando Franco, né? Uma das visitas que eu estava fazendo à cidade, né? Visitando escolas com ele, para falar de alguns livros, e ele falou assim: tu podia escrever uma história sobre o Museu Mariano Procópio, uma história assim, sei Yeah. lá, de detetive, né, de mistério. A gente já tinha publicado o tal livro do João de Barro, que era para o público, né, infanto-juvenil, e aí ele falou, puxa, a gente podia fazer isso. Eu falei, tudo bem, mas eu não conheço o Museu Mariano Procópio. Ele falou, puxa, você não conhece? É o segundo museu do Brasil em termos de acervo do Império. Você gosta tanto de É. história, né? E a gente foi lá no final de tarde, né? Assim, estava vazio, foi bom, né? E eu andei aquele museu todo e fiquei encantada. Eu fiquei encantada tanto com a parte do museu, né, que tem os quadros, tem, né, aquele acervo de história natural, que era da coleção do Alfredo Ferreira Lage, quanto com a casa, que foi construída para receber o imperador. Né? Ele construiu aquele anexo para receber o imperador. E eu fiquei encantada, porque está tudo lá. Né? O mobiliário, né? Tá tudo perfeito, conservadinho, né? Como o Museu Imperial de Petrópolis, não, né? Não tem diferença, Sim. né? Tudo muito bem conservado. Sem contar as peças que ficaram na mão do Alfredo Ferreira Lage, né? Que era amigo pessoal de Dom Pedro II, e ele vai e arremata em leilões aquelas peças tão importantes para a história do Brasil, né? Tá lá o trono Benjamão, né? O trono Benjamão de Dom João, tá o fardão da maioridade do Pedro II, né? Sim. Que roupa simbólica aquela, né? Que traje simbólico, né? Aquele. E eu fiquei encantada com o museu e fiquei alguns meses, né? Com tudo que eu tinha colhido de informação, pensando o que eu poderia escrever, e nasceu uma história que é um pouco de aventura e um pouco de fantasia, porque as musas gregas entram na história para Boa. convocar 4 crianças a combater um grupo, né, de vilões que querem roubar objetos, né, dos museus do Brasil. E o primeiro é o Museu Mariano Procópio. E aqui está a primeira edição dessa história. No início saiu com incentivo da Funalfa, né, e aí depois não, né, ele já está na terceira edição, inclusive já com outra capa, tá? Yeah. E é uma história que é muito legal, que ela sustentou no imaginário das crianças de Juiz de Fora o museu, que elas não puderam visitar desde 2007. Isso é importante. É muito bom, porque ele nunca deixou de ser adotado na cidade. Yeah. Em várias, né, em várias escolas, e ele nunca deixou de ser lido. E isso eu acho que foi muito importante para manter o museu vivo dentro dessa nova geração.
que não pôde Entendi. visitar o museu como eu visitei, um Nossa, pouquinho antes dele fechar, né? bicho. Eu vivia visitando o museu, né? É Todo mundo encantador, que eu, né? todo mundo que eu recebia em Juiz de Fora, eu levava no Morro do Cristo e levava no museu, No né? Museu Mariano E Procópio, assim, né? com certeza. Quando eu penso em Juiz de Tinha, Fora, vem na minha mente o Museu Mariano Procópio, os jardins, o anexo e a linha do trem. Então, a né? linha do trem é como ela está entranhada na história da cidade, né? É a estação, Sim. é o trem, né? É algo que É, sempre me lembra Juiz de Fora. isso está muito entranhado em muitas cidades de Minas, né? Sim, 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 Que sim. a gente andava de trem, né? Quando eu era criança. Eu sou de Lafayette, eu não sou de Juiz de Fora. Eu vim para Juiz de Fora É, em 1980. meu pai nasceu em Teoflotone, então ele conta muitas histórias de trem. Meu avô É, trabalhou, né, em ferrovia, nossa, né? a gente andava Então, muito. então eu acho que isso tá muito entrelaçado com a história de Minas, né? Com a história do interior. Então, é isso. É o Mariano Procópio e é a linha do trem. São É, dois símbolos mas para mim da cidade. no museu, o que mais assim, me encantou quando eu cheguei em Juiz de Fora, a primeira vez que eu fui ao museu, foi aquele quadro de Tiradentes esquartejado, né? Que é impactante, né? O acervo é É, todo muito bom. O acervo é variado e muito bom. Muito bom. é, E aí, o que que aconteceu? Surgiu outro livro para falar de Juiz de Fora, que é esse pois aqui, é. que é uma coleção que é uma ideia do Franco também, de que cada autor, que cada cidade brasileira tivesse um autor diferente. E ele me convidou para falar sobre o Juiz de Fora, que justamente seria o primeiro livro, né? E eu faria a criação dos personagens, né? Digamos assim, da estrutura da série, e depois outros autores de outros lugares escreveriam sobre outras cidades. E aí eu fui resgatar outros símbolos de Juiz de Fora, além da linha do trem, que são Ah, as fábricas de tecido. As fábricas de, sim, de tecido, né? Esse polo têxtil, né? Essa questão de ser a Manchester brasileira, né? Esse apelido que a cidade tem. E aqui no livro é um mistério que gira em torno de uma herança que vem de um dono de uma fábrica de tecidos. Tá? ah, E aí tem um mistério que umas crianças vão ajudar a resolver numa casa antiga, tá? A outra coisa que eu amo em Juiz de Fora são os casarões antigos que tem na cidade. E é isso, é um casarão antigo que pertencia ao dono de uma fábrica de tecidos aí da cidade, tá? E eles vão resolver um pequeno mistério. E aí eu falo de tudo que eu gosto da cidade. Falo, né, falo dos trens, falo da fábrica de tecidos, falo do Centro Cultural, né, Bernardo Mascarenhas, mas enfim, falo, né, de tudo que eu curto aí na cidade. que legal, muito bom, muito bom. Eu acho que Juiz de Fora fica agradecido em relação a isso, né? Que a gente é uma coisa que eu sou juiz de forão de coração, então a gente agradece essa, né, demonstração de carinho pela cidade. Isso é importante. Mas hoje em dia você precisa voltar a Juiz de Fora para visitar, porque Preciso, preciso. muitos casarões já viraram prédios, né? Ah, não fala Tem isso. alguns casarões ainda que estão resistindo, mas quando eu cheguei em Juiz de Fora tinha muito mais, que foram destruídos, inclusive assim, na Avenida Rio Branco mesmo, tinha muita coisa mais bonita do que tem agora, e infelizmente é o progresso, não tem jeito, né? Não. Mas Foi o que eu te falei, é a tradição com a inovação, com o antigo e o novo se misturando. A gente prefere que os casarões fiquem de pé, mesmo que eles mudem de função, né? é, o problema todo do casarão é você manter a estrutura do casarão É funcionando, dureza, é né? dureza. E de você não poder manter a estrutura, né? Então é complicado, né? Muito complicado, mas importante isso, né? Então já está explicado por que Juiz de Fora, porque né, o incentivo do Franco de fazer essa
leitura de Juiz de Fora muito bom. Como é que você faz para criar os personagens? Eles nascem assim ou você elabora? Não, não, não. É, eles, num primeiro momento, eles surgem, né? Assim, às vezes o personagem surge antes da história ou vai surgindo junto, depois você vai lapidando, né? Peraí, que características eu vou atribuir, né, a esse personagem? E aí vem todo aquele exercício que a gente faz de criação de personagem, né? De pontos fortes, pontos fracos, né? Depois a gente Ah, passa, mas num primeiro momento tem uma geração assim espontânea mesmo, nasce junto com a história que você quer contar. Ok, eu quero contar uma história agora mesmo, né? Eu estou imaginando uma história. Eu quero contar uma história que tem uma receita secreta de família, uma receita de doce, de bolo, né? Quem vai contar essa história, né? E aí eu começo, né? Começo. Ah, eu posso ter um menino assim, uma menina de um outro jeito, parará. Ah, não, mas peraí, eu preciso aqui de mais alguém. E você vai completando quase como se fosse um jogo, né? Eu agora já faço, já pego uma folha grande, né? Já faço quase um organograma, né? Você vem para cá, você vem para lá, né? E a gente vai criando. E depois vai lapidando. Os nomes surgem muito espontaneamente. Isso é muito engraçado. E as pessoas às vezes acham que tem assim um motivo super especial para você dar um certo nome, né? E às vezes não, ele veio, não é esse. E você nem sabe explicar, né? Tem alguns que você não sabe nem explicar muito por que vieram na sua cabeça, tá? O próprio Enigma do Museu Mariano Procópio tem 4 protagonistas, são 4 irmãos, e eu apenas pensei assim, nossa, quais são os nomes que eu poderia usar né, para crianças da cidade, mas que não fossem tão comuns assim. E aí foram surgindo. Um é Hugo, Camila, Tadeu. Não são nomes comuns, mas também são perfeitamente possíveis, né, de você usar. Né? Então é isso. Às vezes é a lógica, né, que vai é. falando. Não, igual, por exemplo, no Coelhos na Cartola ficou até mais fácil de você Aí, criar o sim, sim. personagem e os Tinha a ver com a nomes. atribuição, né, de cada um. A Abracadabra era a menina que estava aprendendo a fazer mágicas. Valente era o Claro. menino que era domador, né, que estava aprendendo a ser domador. Agora, às vezes o nome vem de propósito. Por exemplo, nesse livro aqui, a família Gênio e a máquina voadora, cada criança, cada membro da família tem o nome de um gênio da humanidade. Então a gente tem o Na- Leonardo, a gente tem a ah, Marie, né? Marie Curie. A gente tem o Alberto, que é o Albert Einstein. A gente tem. Nós temos aqui o pai, que é Isaac Newton. E aí eu ah, fui brincando, né? O avô é o Júlio Verne, que o avô muito bom. é o mais visionário de todos, o mais sonhador. Ele e o Leonardo fazem uma boa dupla, né? Então, às vezes os nomes realmente têm um endereço, né? Certo. Eles têm uma razão de ser, como nesse livro, tá? E outras não. Outras eles nascem espontaneamente, né? Assim, é o som. Não, acho que esse nome é legal, essa combinação tá boa. É isso. Eu tenho dificuldade em criar nomes. Abre um Eu- dicionário de nomes, Arthur. Quando for assim, não, tô falando sério, tô falando sério. hum, Às vezes eu estou fazendo uma busca, eu vou num dicionário de nomes. Eu quero um nome. Esse livro da receita que eu estou te falando, né, que eu estou aqui, né, bolando, né, ainda não escrevi uma linha, estou ainda, né, arrumando as ideias. Eu queria uns nomes de origem italiana. O que eu fui fazer? Dicionário de nomes italianos, né? O, o Google está achando até agora que eu vou ter um filho, né, italiano, porque uhum, depois ele fica sugerindo naqueles anúncios, né? vai. O nome, né, do bebê, coisa e tal, mas não é o nome do bebê, é o nome do personagem, né? Então eu sugiro, dicionário de nomes é ótimo, né? Eu já fiz uma coisa desesperadora. Ninguém sabe disso. Você, agora todo mundo vai saber.
Mas uma coisa desesperadora para achar o nome de um personagem, pegar a chamada da faculdade. Mas é ótimo também, uma lista de nomes. Lista de nome. Não, é uma boa ideia. Às vezes eu tenho que dar nome, eu tenho um personagem que é criança, né? E eu repasso na minha cabeça os nomes das crianças que eu já, né, que eu conheço. E fico pensando se vai ser Luísa, se vai ser Júlia, se, né, se vai, a gente faz isso, né? Claro que você está com a sua lista da faculdade. Eu vou repassando na Aham. cabeça os nomes que eu vejo as pessoas dando às crianças na atualidade, né? E Sim. isso ajuda, às vezes, a batizar um personagem, dependendo da história, né? Do tipo de história que a gente está contando. Meu último livro, o Pedro e o Portal, é uma viagem no tempo que traz o Pedro I para o ano de Ah, 2018, justamente no dia do incêndio que acabou com o Museu Nacional. nossa. E eu fui procurando uns nomes, gente, que nomes que a gente usa na atualidade? Vamos lá, para menino. Eu preciso de um menino que vai ser o amigo do Pedro, em 2018. E aí Felipe veio na minha cabeça, um nome que ainda, né, é bastante usado. E aí, mas tem vários nomes aqui também que são dados de propósito. Tá? Aqui nós temos quatro vilões, digamos assim, vou botar aqui o vilões entre aspas, que estão tentando restaurar a glória de Portugal do tempo das navegações, né? Do tempo. Nossa. Isso. E eles têm o nome dos heterônimos de Fernando Pessoa. Tá? É uma Aham. brincadeira, está lá. Álvaro, Alberto, né? Fernando e Ricardo estão lá. Sim. Então, essa questão do nome é muito interessante e vale até a lista da faculdade, não tem problema nenhum, né? Desde E lista de você, bebês até pois é, lista de beijo, pede o Google nome, ele te dá te dá uma endereço de lista. loja, ele faz tudo. Mas você falou que faz uma planilha. Você bola a história inteira antes de começar a escrever? Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu deveria até ser mais disciplinada. Né? Todas as vezes que eu fui disciplinada, a história fluiu melhor, né? Mas nem sempre eu consigo fazer isso. Mas eu estou tentando me disciplinar. E são histórias muito grandes que eu escrevo, tá? E dá menos trabalho se você realmente tiver a história organizada, né? Mesmo que você mude o rumo de um capítulo, de outro, não tem problema. Mas você tem mais noção do caminho, né, a seguir. Mas eu confesso que várias vezes eu não faço isso ou vou fazendo a prestação, né? Estou escrevendo porque eu tenho muita vontade de começar a escrever. Eu ainda tenho Aham. essa impulsividade quase infantil ou juvenil de começar, né? Eu quero ver os personagens se mexendo, falando. Eu quero ver os personagens saltarem das páginas, né? Eu quero. Então eu começo, mas se eu não sei para onde eu vou, aí você fica, tá bom, e agora? Vamos inventar os 3 próximos capítulos. Agora os 3 que vem. Isso dá um trabalho, né? Assim, e de vez em quando para a história, sabe, obra, né? Que você interrompe porque faltou verba ou e vai ficando assim, né? Vai ficando assim. Eu tenho agora me policiado mais, tentando fazer realmente um planejamento. Claro que tem hora que vai tudo para o espaço, né? Mas eu tenho conseguido e tenho gostado muito do resultado, tá? De fazer até uma escaleta dos capítulos, né? Fazer a escaleta, tudo bonitinho, tá? De cada capítulo. Eu tenho um amigo em São Paulo que ele faz com um post-it todos os capítulos Nossa, antes de começar a escrever. não, isso é O genial, genial. É, 30 capítulos, vai acontecer isso no primeiro, vai acontecer isso no 30º, vai acontecer isso no 30º não, capítulo. isso é o certo, né? Você sabe que Humberto Eco dizia que um escritor não deve começar um livro sem ter o livro todo, né? Planejado Ah. na cabeça, né? Assim, e mas nem sempre acontece, né? E às Eu vezes já comecei. não, às vezes isso dá um toque até de espontaneidade, né? Foi o que aconteceu aqui. Não era mais uma vez outra vez.
eu segui o fluxo. Eu não Sim, sabia para onde a história estava indo. Eu só ia. pois E é é. muito engraçado que as pessoas que leem o livro falam para mim: olha, o livro, eu adorei seu livro. Eu só queria ver como é que você ia sair daquele rolo que você mesma criou, que você foi se enrolando. Eu queria ver como é que você ia desenrolar. E eu acho que isso ficou muito evidente, né, para o leitor, essa questão de para onde vamos, né? Claro que eles pensam que eu tinha tudo planejado, eu não tinha, tá? Não, pois é. Eu já comecei a escrever um livro uma vez que eu pensei na primeira frase. E o resto Comecei a escrever, comecei a vai escrever a surgir. primeira frase, em 40 dias eu escrevi 200 páginas. Caramba! Sabe? Foi uma loucura aquilo. E eu fiz um planejamento na minha vida de escrever um livro que eu planejei que ele ia ter 30 capítulos, que ele ia ser relacionado com a história de Juiz de Fora, era um livro de vampiro, estava E tudo saiu? planejado. Não. No meio do caminho, eu parei de escrever, eu tive bloqueio, apesar da história estar toda pronta ali. Eu chamei um amigo para poder conversar a respeito daquilo. Trocamos as ordens dos Nada. capítulos algumas vezes, sabe? De repente, pá, acabou, eu escrevi o livro, acabou de escrever. Entendeu? Acabou, ficou ótimo. Mas eu gastei nesse livro, acho que uns 2 anos para escrever, porque eu fiz planejamento. Loucura isso, né? Não, eu acho que o que acontece também, Arthur, é que parece que a história já saiu de dentro de você. Você já resolveu a questão. Porque tem uma parte que autores, né, não disciplinados Ah, que não fazem esse planejamento, que eles precisam do desafio, né? O desafio de sim. você também não saber o que vem depois. Então, às vezes, assim, como você planejou tudo, você fala, ah, tá bom, agora eu já inventei tudo, ok, né? Valeu. Já resolvi os desafios, né? Talvez seja isso. Às vezes, isso acontece comigo, né? Eu também tenho que me policiar para não desanimar, porque já está inventado, né? Eu tenho É, que... exatamente. Ah, agora eu já inventei, acabou a graça, né? Vamos brincar de outra coisa, né? a Lúcia, da frente que eu entrevistei aqui, está dizendo ali que ela acha que as histórias têm vida própria. E eu acho que tem. Tem, Assim tem. como o personagem, Tem sim, né? porque tem hora que você está com tudo planejado, você fala assim, mas pegou outro caminho, né? Foi por outro lado. Né? Né? Tem mesmo. Dizendo que a história surge durante a escrita. E eu acho que também é assim mesmo, É, né? mas o planejamento ajuda. Mesmo que você mude de rumo, ele ajuda bem. Ajuda bem, sim. Quais outros livros você tem? Quantos livros você já publicou? São 20, em torno de 25. É porque alguns saíram duas vezes, né? Foram republicados. Então, é em torno de 25, tá? Títulos, Ah, que 24 a legal. 25 títulos. Oi? Muito legal, muito bom. Parabéns para você. Muito legal. Quais outros livros, assim, para o futuro agora? Tem alguma coisa já planejada? É, tem esse que eu estou, né, contando aqui, que eu estou planejando, não sei se vai sair ou não, né? Depende do rumo que ele tomar. É, tem mais livros. Eu falei de Pedro I, deve vir aí um do tempo de Pedro II. E aí Não. vamos brincar um pouquinho agora com o tempo de Pedro II. Pois é. O título deve ser A Guarda Secreta do Imperador. Ah, A gente vai. mas vai trazer para o futuro também? Não, não. Essa história se passa toda no passado, é uma história bem grande, assim, bem grande, né? Cento e algum, né? Poucas páginas. É um mistério que se passa na época da coroação de Pedro II e fala de uma guarda secreta, suposta guarda secreta, tá? Eu estou inventando, tá? Do imperador, destinada a proteger o imperador. Então, vem aí a guarda secreta do imperador. Muito legal. Trazer para o futuro eu nunca trouxe, não. Mas eu já levei, por exemplo, já misturei a história dos meus vampiros com a família real no Brasil. Poxa, isso é genial.
Isso é muito bom. O meu vampiro principal chegou no Brasil em 1726. Quando a família real chegou no Brasil, ele já morava no Rio há muito tempo. Então ele foi visitar a família real, sabe? Ele conheceu um ascendente de Dom Pedro I, um ascendente de Dom João VI, que também era vampiro. Sensacional. Eu Pois curto é. muito história de vampiro. Na Isso tá adolescência eu lia no muito livro Anne Rice. Eu gostava muito da da Anne Adoro. Rice. Gostava muito. É tudo A aqui. entrevista com o Mas vampiro, né? essa coisa da visita à família real está no terceiro livro da minha trilogia, Ah, que que eu não legal. publiquei ainda. Ah, legal. Legal. Quando publicar, fala comigo. Eu vou curtir Vou porque sair esse. eu curto os dois assuntos. Você conhece um livro que também mistura história e vampiro chamado O Historiador? E o historiador, Um conheço. historiador Eu muito tenho. bom também, muito bom, Muito, muito bom. muito bom. Eu ganhei de um aluno há pouco tempo, Dom Pedro, Dom Pedro I Vampiro. Não sei se você conhece, se você Não, viu esse livro. não. Caramba, que legal. Muito legal. Dom Pedro I Vampiro. Porque tá até uma onda de brincar com os clássicos, né? Você vê que tem o Orgulho e Preconceito Zumbi, né? Então, Essa autora aqui é brasileira, que a Nazaré legal. Fonseca. Ah, vou procurar, vou procurar. Interessante. Muito bom. Dois alunos que sabem da minha filia com o vampiro aí, né? Então, de repente, me deram o livro. Muito bom. Né? Nosso tempo está começando a ficar assim, né? Quase acabando. Então, assim, a gente tem uma hora o Instagram quase que corta nosso papo. Queria que você desse uma mensagem aqui para quem está nos assistindo. Tem um monte de convidados seus, tem um monte de gente da Liga, né? Que A bom. Liga de Escritores, se você não sabe, a Liga de Escritores de Juiz de Fora nasceu, é Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora. Ela nasceu há 5 anos com o objetivo de congregar os autores de Juiz de Fora e divulgar esses autores. Então, assim, desde o momento que a gente fundou a Liga, o objetivo foi feira literária, bienal e essa confusão toda, e a gente participou de um monte de coisa, né? Ano passado a gente estava programado para fazer muita coisa, paramos, né? Esse ano a gente está contando de fazer alguma coisa. O que a gente fez na Liga foi exatamente lives. A gente fez live de contação de história infantil, que aí entrou a Marisela, entrou a Wanda, a Marisa Timpone, eu mesmo contei história infantil, aquela confusão toda. Fizemos uma live de terror, que foi um negócio muito legal. Daí fizemos à noite, todo mundo caracterizado, pintado, né, tudo mais. Mas a gente fez um monte de coisa e continua fazendo um monte de coisa com a Liga, tudo online, né? E foi daí que surgiu o espaço de entrevistas, né? Eu vou te dizer uma coisa, eu acho sensacional essa conexão, esse compartilhamento, essa generosidade, né? Porque eu acho que os escritores têm um trabalho tão solitário, né? É tudo tão sozinho, tão egocêntrico também, né? É meu trabalho, meu livro, minha história, né? E é tão bom quando a gente partilha isso, né? Quando a gente tem apoio para divulgar, quando a gente tem apoio para trocar, né? É muito bom. Eu gostaria muito que autores de várias cidades, de vários locais, né, tivessem essa conexão, essa liga, né, que vocês estão tendo aí em Juiz de Fora. Lá em Brasília eles têm também a Casa de Autores, também é um grupo de autores, né, que se reúne, porque eu acho que a gente precisa disso mesmo no mundo, né? Não é só entre os autores, a gente precisa mesmo dessa generosidade, dessa troca, né? De, puxa, vamos trabalhar junto, né? Se a gente trabalhar junto, a gente consegue muito mais, né? E é legal que no caso do consegue muito mais, né? Nesse caso de autores, ilustradores, quer dizer que a gente consegue levar muito mais histórias, muito mais narrativas, muito mais
conhecimento para todos esses leitores, para todas essas crianças, esses jovens, todas as pessoas, né, que gostam de ler, que valorizam a leitura. Então, eu acho sensacional uma liga. Parabéns, parabéns para vocês, muito sucesso, desejo muito sucesso e desejo que isso se espalhe, né, Brasil afora, e que nós tenhamos muitas ligas de autores, muitas casas de autores, para a gente poder formar muitos leitores, que é isso que a gente está precisando. A gente está precisando muito disso. Né? A gente está sempre fazendo alguma coisa em prol disso aí. Levando para essas ligas, fazendo confusão, as meninas se caracterizando, contando histórias infantis. Né? Eu vou para as ligas, para as feiras, normalmente, de lente de contato vermelha, maquiagem, cheio de anéis e cheio de coisa diferente. Assusta um monte de criancinha, eu acho ótimo. Né? Essa é a verdadeira Liga da Justiça. É a Liga da Justiça, né? Uma liga pela leitura sempre vai ser a Liga da Justiça. Na última sessão da Frinite de Niterói, nós alugamos 3 mesas. Ficou uma mesa só com literatura adulto, uma mesa com literatura infantil e uma mesa só com terror. Ah, que bacana. Ficou muito legal. Bacana. Não, e o interessante é que vocês trocam, né, numa boa, né? Você vê que a sua praia é o terror, né? Mas você troca também com o pessoal da parte infanto-juvenil, e é isso mesmo, é isso mesmo. É ninguém torcendo o nariz para ninguém, né? Trabalhando juntos realmente para dar visibilidade, né? Todo mundo oferece um livro de todo mundo. Quem não vai nas feiras, a gente leva o livro assim mesmo, entendeu? É uma beleza. Né? Muito bom, parabéns. Infelizmente, nós estamos acabando. Nosso tempo está perigando. Queria que você falasse mais alguma coisa que você queira falar. Fica à vontade. Eu quero agradecer muito o convite, como eu disse, né? Juiz de Fora. Eu brinco dizendo que Juiz de Fora é a minha segunda cidade, né? A primeira é Niterói, onde eu nasci, né? E vivo. Mas eu acabei desenvolvendo uma ligação muito grande com a cidade, com a história da cidade, né? Com a própria editora, né? E com a Franco, com a Livraria Arco-Íris, que, né, é conectada à Franco. E aí eu fui conhecendo as ruas, fui conhecendo a história, e cada vez mais eu conheço também as pessoas que produzem, né? Que produzem conhecimento, né? As pessoas que produzem ficção, que produzem histórias e que continuam a contar a história de Juiz de Fora através das suas histórias. Então, muito obrigada pelo convite. É uma honra ter sido adotada, né, pela cidade, com tanto carinho assim. E eu espero em breve, né, poder voltar, se a pandemia poder acabar, e eu poder voltar para uma visita, que eu estou com muita saudade. Né? Aí, eu quero ser recebida com aquele pãozinho de queijo gostoso, né? Com certeza. E fazer um bom passeio, né? Se Deus quiser, até quem sabe indo ao Museu Mariano Procópio. Vamos ver. Vai sim. Com certeza. Tá certo, Glaucia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu só quero, antes de encerrar, convidar todos os presentes. Nós começaremos na quarta-feira da semana que vem, através da Academia Juiz de Fora de Letras, o primeiro curso de literatura de Juiz de Fora da Academia Juiz de Fora de Letras, através da plataforma Google Meet. Vão ser 10 quartas-feiras, onde nós, cada um dos membros da academia, vão apresentar um dos patronos da academia. Então, na semana que vem começa com a Cici Barbosa Campos, né? Depois nós vamos ter, toda quarta-feira, um confrade, uma confreira, falando de um patrono da Academia Juiz de Fora de Letras. Então, eu quero convidar todos vocês que estão aqui presentes, participe também. Vai ser legal, quarta-feira, de 7 às 8 da noite, pela plataforma Google Meet. Nós vamos divulgar isso nas nossas redes. Tá certo? Então, gente, fora isso, muita graça, muito obrigado. Boa noite, obrigada. Obrigada a todos que assistiram também. Muito obrigado a todo mundo. Bom fim de semana a vocês. Domingo que vem eu tenho o projeto Poesia Brasileira no meu Instagram. Eu vou falar de Junqueira Freire, tá? Vai ser o 43º
poeta do projeto. Participem no meu Instagram, Arthur Laiso, escritor, às 17 horas. Obrigada, Beijos Arthur. a todos. Tchau, Tchau, até a boa próxima. noite. Boa noite, obrigada.